Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um Ouça Ela e que felicidade em ter você nos assistindo, nos acompanhando. O Senhor tem feito grandes coisas através desse programa e eu tenho certeza que esse podcast ele vai ser muito especial para sua vida. O Senhor tem muito para te dizer, principalmente porque nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico, mas é um tema muito importante para que a gente tenha conhecimento e a gente realmente pratique tudo aquilo que o Senhor tem disponibilizado, porque o tema que nós vamos falar é um tema do Senhor. Por mais que as pessoas acham que não, é um tema que o Senhor que fez. Então a gente acredita, então a gente quer aprender e entender para que a gente caminhe na verdade, né? Então, antes de eu apresentar quem é a pessoa que está com a gente, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal e também estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Então nos acompanhe e compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para cada um que ouvir a palavra do Senhor. Hoje eu estou com a Ariane Marques e que felicidade ter ela aqui, gente. Que honra, que alegria. Você é muito especial e eu aprendo muito com você. Amém. Também estou muito feliz. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. É uma alegria estar aqui com essa mulher de Deus, com essa menina tão jovem, mas tão cheia de sabedoria, com tanta ousadia de levar conhecimento para outras pessoas. E eu tenho certeza que eu também vou aprender, porque eu penso que tudo que é de Deus, né, há essa troca. Então eu sei que talvez eu não aprenda sobre o meu tema, mas aprenda sobre vários outros temas que você tem derramado na vida das pessoas e vai derramar na minha também. Vamos lá, gente. Tô feliz. Lá. Gente, a Ariane é sexóloga, palestrante, escritora, é casada, recém-casada, né? Olha só que benção. E mãe de 3 meninas maravilhosas. Gente, 3 princesas. Olha só, hein? Mulher de garra, hein? Que bênção. E, gente, eu quero que ela fale um pouquinho de quem é a Ariane Marques e como tudo começou, iniciou, pra gente já saber, né? O nosso público te conhecer a mulher que você é. Amém, amém. Eu quero até encorajar quem tá aqui, antes mesmo de falar um pouquinho de mim. Eu sei que quando a gente fala sexualidade, a Bíblia, algumas pessoas levam, né? Como assim? Vou falar disso. Então, eu quero já te encorajar a ouvir até o final. Sabe, porque às vezes nós estamos ali aprendendo, evoluindo, sendo ministrados, mas de repente, por alguma coisa que a gente escuta, a gente já se bloqueia. Eu te encorajo, tá? E como ela disse, envie esse podcast para outras pessoas, faça com que esse conhecimento chegue, porque eu brinco, minha amiga, eu falo assim, é engraçado que como o povo de Deus não fala, o Netflix fala, as outras plataformas falam e falam de uma maneira deturpada, né? As redes sociais. Eu falo que quem está educando sexualmente, né, os jovens, infelizmente, não é a igreja hoje. Nós, infelizmente, temos que falar essa verdade. As crianças estão sendo instruídas sobre esse assunto. E quem é que está falando de algo que Deus criou? Porque quem criou foi Deus, né? Com certeza. Mas, enfim, quem sou eu? Eu sou filha amada desse Deus maravilhoso, serva. Eu falo que uma pessoa que tem muito que aprender, eu não sei todas as coisas, não tenho todas as respostas, né? Na verdade, a minha história com a sexualidade começou, eu tinha 7 anos de idade, foi entre 7 e 8 anos de idade, quando eu comecei a sofrer uma sequência de abusos sexuais. E ali eu comecei a ser marcada por dores que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu não entendia. Mas durante aquele período de abuso sexual, eu comecei a ser marcada por dores não só físicas, mas dores emocionais, que eu pensei que nunca ia passar. Ali, naquele mesmo período, os meus pais estavam no processo de divórcio. O meu pai gostava muito de bebida naquela época e gostava muito de mulheres. Ele deixa a minha mãe. E, então, a minha mãe entra num processo depressivo. Hoje eu entendo isso, naquela época eu não tinha entendimento. Eu tentei falar para minha mãe o que estava acontecendo com uma linguagem de criança, mas a minha mãe não entendeu, não acreditou, enfim, que eram as situações do abuso. E naquele período, a minha mãe entra no processo de depressão, se torna alcoólatra, começa a beber. Minha mãe passa a beber 51 com laranja, eu e meu irmão pequenos. Eu me lembro muito da minha mãe cantando. Então, ela bebia, chorava e cantava. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. Era assim, é muito forte essas lembranças. Eu sou completamente curada em Cristo, mas as lembranças, elas são parte do que nós podemos olhar para trás e ver como Deus foi bom, né? De virar, de mudar a nossa história. Sim. A minha mãe era tudo que eu tinha. Eu não tinha irmãs, eu não tinha tia ou avó perto. E a minha mãe, naquele período dela, de depressão e choro, ela se entregou para a morte. Aos 38 anos de idade, a minha mãe, ela tira a sua própria vida, né? Quando ela morreu, disseram que era parada cardíaca, mas a verdade foi se abrindo, e um tio contou, outras pessoas trouxeram a verdade, a minha mãe desistiu de viver.
Naquele período, meu pai já estava num relacionamento com uma dona de uma casa de programa. E ali, ao longo da vida do meu pai, ele se casou 12 vezes. Aos 13 anos de idade, eu consigo um emprego. E eu acabei caindo em um ambiente onde eu encontro outro abusador. Naquela época, uma situação financeira muito difícil. Eu precisava daquele emprego, então não era uma opção, era uma necessidade. E ali eu passo a sofrer outra sequência de abusos sexuais, mas já com 13 anos de idade. Enfim, eu entendi que sexo era aquilo que tirava a minha paz, a minha família, roubava a minha alegria, invadia o meu ser, me cortava de todas as maneiras por dentro. Mas aos 15 anos eu engravido, aos 16 eu me torno mãe e aos 17 anos, eu ia completar 17, eu conheço um homem. E pela primeira vez eu conheço um homem que preenche a minha alma sem tocar em um fio de cabelo. Pela primeira vez eu conheço um homem que cumpria promessas. Eu conheço Jesus. Ai, meu Deus. E quando eu conheço esse Jesus maravilhoso, me apaixono por ele. Então, ali eu entro num processo de cura, de libertação. E dentro daquele processo, eu passo a desejar ter uma família, mas também ser influenciada naquela época. Muita religiosidade na época, eu ganhava muitas almas, eu já cheguei na igreja já me envolvendo, enfim. E eu era mãe solteira, então eu era um mau exemplo, né? E ali, influência, carência, adoecimento ainda, né, em processo. Eu entro em outro relacionamento, eu atraio um outro abusador. Mas ali eu me caso. E eu começo, então, anos depois de casada, a estudar para tentar salvar o meu casamento. Então, eu começo a estudar sexualidade com medo da igreja, com medo dos julgamentos. Mas eu procurava uma solução para salvar o meu casamento. E ali, naquele também processo, que fazem alguns bons anos, eu descubro que ferida fechada é ministério aberto. Eu descubro que Deus criou o sexo para o casamento, sexo que gera vida. Aquela frase que me acompanhou durante muitos anos, né? Que Deus tinha criado o sexo para me punir, que Deus tinha criado o sexo para que eu fosse suja, para que eu fosse usada. Aquilo foi quebrado e silenciado. E ali, nessa caminhada, né? Eu acabei estudando muito a área. Tenho, como eu disse, muito o que estudar ainda, mas eu tenho hoje 26 cursos na área. Atuo na área como mentora de sexólogas também atuei em ambiente clínico atendendo casais muitos anos. E é isso. E hoje eu levo por aí, através de palestras, cursos, livros, informações sobre sexo à luz da Bíblia, com desfrute, com santidade no casamento. Gente, que história, né? Bem resumido, assim. Bem resumido, porque eu creio que existem muitos detalhes nessa história, né? Mas eu fico muito feliz de ver que uma pessoa que foi abusada, que poderia ter parado ali, teria, talvez, o ciclo poderia se repetir inúmeras vezes em gerações. A sua família, os seus filhos, as suas filhas poderiam seguir os mesmos passos, mas você falou assim, eu decido encerrar esse ciclo e fazer tudo novo. E entender que isso daí não é pra mim. O que aconteceu, aconteceu, mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu vir pra Jesus, escolheu estudar, entender, e o Senhor, Ele fez da sua ferida um lugar onde pessoas são curadas, né, restauradas. Hoje, gente, muitas mulheres, elas são alcançadas através da vida dessa mulher. Glória aqui. a Deus, é Jesus. Sim, com certeza. Eu já fui em algumas conferências que ela estava, né, e antes de trazer aqui, eu sempre trago pessoas que eu admiro muito, gente. Eu sempre trago pessoas que eu vejo que tem algo de Deus, assim, Glória realmente. a Deus. Então, esse podcast, ele é conduzido pelo Senhor, e eu fico muito feliz de ver você posicionada num lugar que talvez seria um lugar de luto, de derrota na sua vida, o Senhor te honrando, o Senhor ajudando outras pessoas através de você. E que bom, às vezes tem alguém ouvindo esse podcast que foi abusado, alguma menina que foi abusada e decide parar. Ou talvez acha que ela é um brinquedo, que ela não é uma pessoa digna, ou, sei lá, tantos sentimentos que você, melhor do que eu, pode dizer sobre isso. Mas eu creio que o Senhor está aqui para realmente conduzir essa pessoa a entender que o abuso não é o lugar, não é o fim da história dela. Exato, é isso. Não é o fim. E é tão forte que Deus está te usando para falar, e eu quero inclusive dizer algo aqui importante, tanto para pessoas que sofreram abusos, mas também para abusadores. Sabe, porque nós temos que entender que aonde teve uma criança, um adolescente, um ser, né? Porque infelizmente vamos falar de uma coisa muito séria. Existe abuso sexual também
entre adultos. Ninguém fala disso, né? Uhum. Mas não vamos entrar muito nesse assunto. Talvez, quem sabe, a gente fale depois, num outro momento, só sobre esse assunto. Mas o que me fez deixar de ser vítima das minhas dores? O que me fez deixar de ser vítima dos abusos sexuais, do abandono? Porque eu entendi até então que a morte da minha mãe foi por abandono. Tudo estava ligado ao sexo. Então, meu pai deixa a minha mãe entra em depressão, a minha família é partida. Tudo é culpa do sexo. O sexo levou a minha mãe ao suicídio. O sexo tirou meu pai da minha casa. Então, eu associava isso. E o meu processo de cura, uma das coisas que o Senhor sempre falou comigo, é engraçado, e eu falo isso com muito, não é nem engraçado, mas é profundo, eu falo isso com muito temor. A nossa cura, a cura das nossas dores, principalmente dores de abuso, ela está, em primeiro lugar, na liberdade que você dá para Deus. E mesmo que Ele tenha visto tudo, e mesmo que Ele tenha ouvido tudo. Às vezes você é um abusador que está nos ouvindo e se arrependeu, ninguém sabe que um dia você foi um abusador. Mas traz isso para a luz. Deus viu, mas Ele quer ouvir. Então, coloque a sua dor, o seu arrependimento diante do Senhor. Seja você uma vítima ou, enfim, coloque isso diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz, mas eu tô aqui para te falar isso eu fiz isso, eu me sinto assim. Coloque, Ele viu. Mas trazer para a luz é parte importante do processo de cura. Segundo, traz diante de uma autoridade espiritual essas verdades, por mais que você sinta vergonha e nojo. Porque também uma outra coisa, minha amiga, muitas mulheres hoje adultas, elas têm dificuldade de ter prazer sexual no casamento, porque quando ela começa a sentir alguma sensação de prazer, ela lembra do abuso. Sim. Porque o corpo, mesmo de uma criança, infelizmente, se ele foi estimulado, em algum momento ele teve alguma sensação de prazer. O cérebro, a memória, né, o que foi de forte impacto emocional, foi registrado ainda que aquela criança não quisesse ser tocada. Ela foi estimulada. Em algum momento ela pode ter sentido uma sensação de prazer físico, ainda que sem entender. Então, quando a mulher adulta está no casamento e ela é estimulada de alguma maneira que lembra aquele sentimento de prazer, ela tem nojo, ela trava, ela tem repulsa. E às vezes ela já está ali, né, adulta, passaram 10, 15, 20 anos, mas ela tem o quê? Uma ligação de inconsciente que tem a ver com o nosso sistema de defesa do cérebro. E ali gera um bloqueio. Então, enfim, é importante. E terceiro, é buscar por essa cura emocional. Que se nós somos corpo, alma e espírito, nós somos um ser trino. Sim. Né? O corpo, eu leio a Bíblia, eu oro. Aliás, o corpo, eu faço exercício, eu me alimento, né? O espírito, eu leio a Bíblia, eu oro, sou dizimista, mas e a alma? Sim. Então tem que cuidar dos três, procurar realmente psicoterapia, especialistas na área emocional com princípios bíblicos, né? Com princípios cristãos. É isso. Procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Porque existem muitas pessoas que foram abusadas e sentem vergonha de falar, de se expressar, e é difícil mesmo, né? Mas o lugar que você vai ter cura é quando você expõe isso para alguém, que alguém consiga te ajudar, né? E trazer o remédio para sua ferida. E além de Cristo, né? Cristo é o principal remédio, né? A Ari encontrou um homem que mudou a vida dela e tem mudado a história dela. E que glória por isso, né? Que alegria, porque hoje você senta nessa mesa com muita ousadia para falar sobre o assunto, né? Mas, Ari, você casou recentemente, olha só. E os dois já tiveram histórias antes, né, desse casamento. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre todo esse contexto da história de vocês, né? Como iniciou, como foi para vocês seguirem esses princípios cristãos, né? Que a Bíblia nos ensina para seguir, mesmo já tendo casado antes, né? Então, conta um pouco pra gente sobre isso. Primeiro, eu quero deixar algo muito sério aqui nesse podcast para vocês sobre divórcio. Eu parto de um princípio que Deus, Ele abençoa uma aliança que é colocada diante dele. Então, mesmo tendo passado por essa triste experiência, eu sou totalmente contra o divórcio. Eu acredito na restituição da aliança, eu acredito no casamento, eu acredito na família. Eu vou dizer algo com muito temor, mas é a minha humilde opinião. A única coisa que justifica um divórcio é correr risco de vida. Então, se um dos cônjuges corre risco de vida, se tem crianças correndo risco de vida, se tem ali uma vida correndo risco de ser perdida, e aí, nesse caso, infelizmente, se essa, como diz o pastor Josué, né, que é meu pastor, o pastor José Gonçalves, essa é uma porta de emergência. Divórcio não é porta de saída. Então, assim, Ari, mas ele não é cristão, Ari, mas ela não... Procurar, para tudo tem ajuda.
Desde que ambos queiram. Eu digo isso porque às vezes a pessoa fala, mas Ariane é uma mulher de Deus e ela já foi divorciada, infelizmente. Eu não tenho nenhum orgulho disso. Eu tenho vergonha disso mesmo, eu não tenho tido nenhuma culpa, tendo lutado com todas as minhas forças e tendo feito tudo que estava ao meu alcance. Mas eu nunca vou validar um divórcio, eu só quero deixar isso claro. Mas infelizmente acontece. E o que mais tem também hoje em dia são homens e mulheres que infelizmente passaram por essa situação, se sentiram rejeitados pela igreja, pela religiosidade e estão aí sem direção. Eu encorajo você também, de repente você está ouvindo isso aqui, encaminha esse podcast para restituir a esperança do coração de algum homem e mulher de Deus que infelizmente também passou por essa dor. Porque é uma dor muito grande. Eu volto a dizer, se um corre risco de vida, normalmente nessa situação a única solução é realmente... Eu vou dizer algo que eu entendo da Bíblia, tá? Eu estudei teologia, mas eu vou dizer algo com o meu ponto de vista. A vida é mais importante para Deus do que o casamento. Sim. A aliança nunca deve ser quebrada, mas Deus se preocupa mais com a sua salvação do que com a aliança do seu dedo. Então, se você corre risco de vida e está nos ouvindo, procure a polícia. Se você tem passado por situações que te colocam em risco, procure a polícia. Mas, enfim, depois de alguns anos tendo essa dor do divórcio, eu comecei a colocar diante de Deus. Na verdade, eu pensava, né, eu nem queria uma pessoa, porque eu pensava, eu quero servir a Deus, é bom não ter uma pessoa, porque daí eu posso servir à vontade, sem ter essa preocupação da satisfação do casamento, já conhecendo a responsabilidade do casamento, mas Deus tinha outro projeto, Deus tinha para mim um homem de Deus. E aí um dia, numa conversa, alguém me perguntou, e como você quer esse homem de Deus? E aí eu falei assim, eu quero 3 coisas. Não fiz aquela lista enorme não, tá, gente? Fica a dica aí pros solteiros. Eu não fiz uma grande lista. Pode fazer, mas eu não fiz. Eu falei, Deus, eu quero um homem cristão. Eu quero um homem que se interesse por mim sem saber com o que eu trabalho. Então, sem me conhecer, eu conhecer alguma coisa do meu ministério. Terceiro, eu falei pra Deus, eu quero um negão. Então eu brincava em casa, meu pai mora comigo, eu cuido dele, né? Então eu brincava em casa com as minhas filhas, com meu pai. Um dia vai ter o meu negão aqui nessa mesa. Então eu brincava com essa história do negão. E, enfim, um dia dentro do supermercado, eu, meu pai, a minha filha mais velha, esse negão me olhou. O negão veio. E daí, enfim, nasceu ali uma amizade. Ele morava numa cidade, eu em outra. Oramos durante um tempo. E eu falo que cristão, Deus confirmou, né? Deus confirmou, os pais confirmaram, os pastores abençoaram. Demora a casar, não? E foi assim que fizemos, até por morar em cidades separadas, com um período de 1 ano, quase 1 ano aí de oração e tudo. Decidimos, né, pelo casamento e estou há 5 meses casada. 5, gente, 5 meses casada. E assim, o que eu posso dizer? Graças a Deus, quando nós aprendemos as coisas com o princípio, não negociamos princípios. Então, aprender que o sexo é para o casamento, que o sexo é um pacto, que o sexo é um derramamento de sangue, que ele troca pedaços. Quando a gente entende isso ficou muito claro para ele. Quando eu sentei, depois de muitas conversas pelo telefone, sentamos para tomar um café, eu falei, olha, sexo é no casamento. Não é porque eu falo disso, que depois ele descobriu, né? Sexo é para o casamento. Então, eu criei uma rede de regras. Eu falo que a proteção, ela é o limite. Por que existe cadeia? Por que existe muro, porta? Porque está claro que aquilo é um limite. Então, nós construímos esses limites que nos ajudaram a permanecer em Cristo até o casamento, a permanecer lidando com os desafios. E das orientações que eu dou para quem está aí nesse tempo de espera. Você não é anjo, você não voa, você tem hormônio, tá bom? Então, não ande na linha do pecado. Eu falo que de Satanás, a gente foge, a gente resiste. Então, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas da tentação, a gente foge. Então, não chega nem perto da tentação. Foge da tentação, nem se aproxima dela. Então, eu acho que essa foi uma das ferramentas mais certeiras aí que a gente usou para poder falar disso hoje. Com muito temor e alegria. E é muito lindo, gente. Eu vi os dois na The Alpha e ele ajudando ela lá, subiu pra orar. E olha só como Deus, ele faz tudo completo, né? A gente ficou feliz, mesmo sem ter esse relacionamento com você, de acompanhar nas redes sociais. A gente fica muito feliz por você. Eu acho que tinha uma rede de oração. Acho que a Cassiane falou que orava por você. Todo mundo falou. Só que assim, nós também
oramos por você, Amém. né? Vendo toda a situação e crendo que o Senhor é o Deus que restaura e faz todas as coisas novas, né? Amém. E naquele Amém. lugar onde a gente achou que era o nosso fim, o Senhor vem e faz a glória da segunda casa ser maior do que da primeira, né? Amém. E Que glória a forte Deus por isso, isso. que Glória a forte ouvir Deus. isso. Como você é linda, né, gente? Meu Deus do céu. Ai, Fico feliz, obrigada. muito feliz. Porque, mais uma vez, né, assim, eu teve momentos de tanta dor, mesmo eu não tendo culpa, vamos dizer assim. É claro que cada um tem sua responsabilidade dentro de um relacionamento. Uhum. Mas nós sabemos que, assim como o Jonas estava deitado naquele barco dormindo e as pessoas que não tinham nada a ver estavam pagando um preço de desespero, de jogar os bens, nós sabemos que em algumas situações alguém realmente tem um peso maior de um término, né? Uhum. Mas, enfim, é realmente um momento, esse momento, que foi o momento lá atrás dessa dor, eu falei, Deus, me esconde. Eu não quero ser vergonha para o Senhor. Foi muito difícil, porque até é forte. Sim. O meu maior medo era as pessoas, sem saber o porquê isso aconteceu, julgar e eu ser vergonha do nome do Senhor. Uhum. Mas é tão lindo porque os frutos, eles vão revelar quem nós somos. Sim. E foi o momento que Deus mais soprou meu nome, foi o momento que Deus mais me guardou para misericórdia, para a glória e a misericórdia dele. E foi o momento em que ele fez coisas que eu nunca imaginei que ele ia fazer, assim, na minha vida, na minha casa. E é realmente a graça dele, porque ele é um pai fiel. Sim. Ele é um pai zeloso, né? E é isso, é um lugar de vergonha, um lugar de dor. Deus cuidar e trazer a dupla honra, né? Sim. Porque é dele, é pra ele. Em um mundo onde existe muita exposição de todos os lados, a gente realmente que é fiel ao Senhor e conhece, ele tem esse discernimento, a gente consegue ver os frutos. A gente consegue ver os frutos. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Porque quem tá no Senhor, tem o discernimento do Espírito, a gente sabe. O fruto, ele cai perto da árvore. Ele se revela. E a gente conhece, né, a árvore pelos frutos, né? E você tem dado tantos frutos. E eu fico muito feliz por isso. Ai, é Jesus. Amém. Já que a gente entrou nesse assunto, né, dos solteiros, eu sei que é um momento muito difícil, esse momento de espera. Eu já tô próximo de casar, né? Amém. Já Isso profetizando mesmo, aqui. Isso mesmo. E assim, é muito difícil não quebrar os princípios que o Senhor estabeleceu pra gente. Muita gente diz que não é pecado, não é errado. O mundo diz tantas coisas. Naturaliza, né? Tantas coisas, tudo é muito normal, tudo é muito natural, mas assim, a gente que crê, a gente entende a importância, né, de se guardar para o casamento, não só por ser um ato de desejo ou por tudo, é Deus cuidando da gente, pra gente guardar o nosso coração, né? Guardar no Senhor, porque a gente se entregar pra qualquer pessoa também, a gente Deus não quer, nós somos filhas amadas do Senhor, você é filha amada do Senhor, então se guarde como uma filha amada do Senhor, porque é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo, ele quer pegar as pessoas, nossa, eu tenho visto muito hoje em dia, o inimigo pegando as pessoas e banalizando, pegando o que é muito de Deus, o sexo é algo de Deus, mas pegando e criando algo totalmente errado. A gente vê nas músicas, nossa, Exato. Tudo muito errado, sem gente. Sem pudor, sem temor, sem decência, né? Sem decência nenhuma, sem princípio nenhuma. Mas não é impossível. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Exato. É isso. E é lindo você como uma mulher de Deus, uma mulher posicionada, sendo uma voz nesse tempo, né? Não só através aqui do podcast, mas por onde você passa é nítido, isso flui de você. Dizer, é difícil. Porque o que mais existe são pessoas silenciando as dificuldades das outras. É muito bonitinho falar. E daí eu vou dizer algo aqui hoje com muita humildade, né? Eu falava de uma maneira que eu achava fácil. Gente, ninguém morre de desejo. Eu nunca vi no atestado de óbito morreu de desejo. Sim. Aí tranquilo, gente, que isso? Mas só que eu estive nesse lugar. E eu estive nesse lugar e como uma mulher adulta, como uma mãe, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, uma de 14 e uma de 10. E como eu estive nesse lugar, eu posso hoje com muito carinho falar e respeitar. É difícil mesmo. Mas como nós estamos falando, é possível.
né? Possível. É possível. E o Senhor tem bênção para aqueles que E esperam. tem escape também. Com certeza, escape. Escape. Sempre haverá escape em todas as situações. José, ele teve escape. Exato. Sempre existe um escape do Senhor nesses momentos, gente. Então, tomem cuidado, porque o Senhor, ele tá te acompanhando, mas ele quer a sua felicidade. E o Senhor é o Deus que ama casamentos, ama família. Então, assim, eu sei que é do desejo do Senhor que você dê certo com alguém, que você realmente gere frutos e tenha um Exato. casamento próspero para abençoar uma geração, né? Então, isso. espere no Senhor e confia que vai dar certo, né? Isso. Mas existem muitos jovens nas igrejas, não somente jovens, mas acho que isso é um mal do século, né? Que fala assim, mas eu não faço sexo antes do casamento, mas eu consumo pornografia. Ninguém tá vendo, eu não tô fazendo nada com ninguém, então tudo bem. E assim, pornografia é um mal enorme, gigantesco, que precisa ser falado, porque as pessoas acham algo normal. Muita gente acha, normal, e às vezes até dentro de um casamento consome a pornografia. Mas eu queria que você falasse, que você conhece bem melhor do que eu sobre esse tema, falasse sobre esse assunto, sobre o quanto a pornografia ela gera danos tanto para um casamento, tanto para uma pessoa solteira, e é pecado. É errado. Exato. Então, sem meias palavras. É isso que você disse. É pecado, é errado. Mas, Ari, por quê? Por quê? Só um videozinho. Faz mal, só um videozinho. Até às vezes os casados, tá? Os casados falam assim, mas tá tão frio o nosso casamento. Vamos ver um videozinho pra esquentar? Gente, isso não esquenta a relação. Isso queima. Queima o respeito, queima a presença. Deixa eu dizer algo pra vocês. Por que a pornografia ela é um mal? Eu poderia ficar falando só disso aqui 30 minutos, 40, mas eu vou bem resumir. Segundo pesquisas cientificamente comprovadas, pesquisas inclusive até americana, um instituto americano, estudou o sistema cerebral, o funcionamento do cérebro, neurotransmissores, de um grupo de homens que consumia pornografia e um grupo que não consumia. Essa pesquisa levou algum tempo, tá? Se eu não me engano, cerca de mais do que um ano, acho que foram 14 meses. Enfim, essa pesquisa comprova vários danos. Primeiro, vamos para os danos neurais. O consumo de pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural, gera burrice. O consumo em pornografia também, por conta dos nossos neurônios espelho, nós costumamos, instintivo, é inerente ao ser humano a comparar. Então, a gente compara o cabelo, o carro, compara o telefone. Não é por maldade, tá bom? Quando você expõe ali o seu cônjuge ou expõe ali um corpo nu, você vai comparar o seu corpo, você vai comparar o corpo do outro. Mas o meu não é desse tamanho. Mas o meu não é dessa cor. Mas eu não tenho essa perfeição. Então, essa comparação, ela detona com a sua autoestima, detona com o seu desejo pelo outro e uma série de distúrbios emocionais, relacionais e até sexuais. Consumir pornografia também leva as pessoas a se masturbar. E aí eu vou dizer, por exemplo, o homem. Hoje um dos grandes danos, nós temos uma grande população masculina com ejaculação precoce. Porque o homem que vê pornografia, que se masturba, normalmente ele vai lá na região íntima, força, pressão e velocidade. Nenhuma vagina vai ter a força de uma mão. Nenhum quadril a velocidade de uma mão. E ele está treinando genitoneural. Rápido, rápido, antes que alguém bate na porta. Rápido, rápido. Ejaculação precoce. Ele treina o corpo para ter ejaculação precoce. Então, assim, as pesquisas vão dizer até que o consumo em pornografia, ele auxilia no desenvolvimento de desejo pelas pessoas do mesmo sexo. Então, assim, é muito sério. Eu falei por cima, assim, eu poderia trazer orientações bíblicas, mas eu tô falando mais da ciência para vocês entenderem a seriedade disso. Mas, mais do que qualquer coisa, extingue a graça de Deus da alma. Porque a Bíblia ela é muito clara. Sexo é um momento onde dois se tornam uma só carne. Sexo é pro casal casado. É uma aliança de sangue, é um pacto. Ele não é para um. Ele não é para... Entende? Ele não é para ser praticado com um vídeo, é para dois, numa aliança matrimonial. Então, assim, basicamente, procure ajuda. Tem saída para pessoas com vício nessa área, mas não naturalize. Gera ansiedade social. As pessoas, normalmente, o viciado em pornografia, a viciada, porque também precisamos dizer isso, infelizmente, existem muitas mulheres viciadas em pornografia. E ninguém fala disso, mas existem muitas mulheres. E basicamente o que a gente precisa entender nesse tempo é que existe saída.
procure ajuda. Ajuda emocional, espiritual, né? Procure, tem saída. Gente, é um assunto muito sério a ser falado, porque parece que não, né? E muita gente não fala, porque acha que é algo comum, por muita gente brincar e dizer tantas coisas, até as figurinhas no WhatsApp. Tipo, as pessoas, elas acham que é normal enviar essas figurinhas obscenas e assim, e a gente tá Bom, você tá os cristãos fazendo isso, e eu acho que a gente precisa ver que o certo é certo e o errado é errado, e não achar um meio termo diante disso, né? Principalmente sermos nós o exemplo do que nós queremos ver na vida dos nossos filhos. A Ariane não tem o filho ainda, mas pense, se você tivesse. Porque tudo que você compartilha, seja uma figurinha sensual, seja uma figurinha principalmente com partes do corpo de alguém que você não sabe nem quem é. Esses dias eu recebi uma figurinha com parte do corpo de alguém. Então, ela é sexóloga, acho que pensou, né? Posso mandar o que eu quiser. Cuidado, porque não é bem assim. Né? A gente não julgue o que você acha do outro, cuidado. Seja o ponto final desse tipo de brincadeirinha, desse tipo de exposição. Porque Deus é tudo. Deus é tudo, não tem nada que ele não veja. E o caráter incorruptível, um caráter inegociável, é o caráter que Deus espera que nós tenhamos. Principalmente quando ninguém vê. Com certeza. E eu creio que também a pornografia leva muita gente à traição também, né? E é um assunto que a gente precisa falar também. Ari, numa sociedade onde o índice de traição, até dentro das igrejas, tem crescido absurdamente. Muito. Você poderia falar o que você vê, assim, você tem estudado, como que as pessoas são despertadas para ter esse desejo sexual por outras pessoas? É uma infelicidade no casamento? Não sei, o que tem acontecido para ter tantas traições? A Bíblia ela é muito clara. Assim como imagina a minha alma, assim será. Os pecados, eles não começam com a mão, nem com o genital, eles começam na mente. A pornografia ela é um dos principais portais para o adultério. Porque daí é mais ou menos assim, minha mulher não quer ter sexo, então para não trair ela, eu vou ver um videozinho e me masturbar. Só que ali eu tô ensinando pro meu cérebro a desejar, ensinando a minha mente a desejar e a me imaginar com outra pessoa. Ali eu vou ensinando e o meu cérebro ele vai criando, a minha mente vai criando coragem. E eu vou trazendo a existência, até que começa uma curtida, uma conversinha, daqui a pouco um café, daqui a pouco um motel, e daqui a pouco o pecado, adultério, a família quebrada. Porque nenhuma mentira dura para sempre. A mentira, a gente via, né? Pelo menos eu, quando era criança, você é bem menininha, mas a mentira tem perna curta, tem sim, mesmo. Tem sim, sempre. E é real, né? Mãe, lembro muito da minha mãe quando era viva falar isso. Minha mãe também falava, minha mãe fala, então tá tudo certo. Mentira tem perna curta, é bem isso mesmo. Então, assim, e eu vou dizer algo aqui. Mais uma vez, gente, coloquem, como diz minha amiga Camila, coloque amor nas minhas palavras. Mas o adultério, ele tem entrado, infelizmente, no meio do povo de Deus, estímulos errados, como eu disse, a pornografia, ou a ilusão de olhar a vida perfeita de alguém no Instagram e falar, mas meu marido não me trata assim, mas minha esposa não me trata assim. A comparação relacional com o romantismo um do outro. E aí vai entrando outras coisas como, infelizmente, a falta de informação. Mulheres que passam anos fingindo orgasmo, homens que passam anos com ejaculação precoce ou qualquer outra disfunção erétil não procura ajuda. E assim, às vezes a família tá linda ali na foto, mas quando a luz do quarto se apaga e a porta se fecha, o homem que casou com aquela mulher e a mulher que casou com aquele homem, eles não têm intimidade sexual. Às vezes o sexo é frio, automático, mecânico, às vezes estão tendo relação e a mulher está pensando o que vai fazer no outro dia, pensando em marcar manicure, o homem está pensando ali, né, como se diz, na pornografia. E assim, a falta de informação. Eu penso que uma das armas que nós temos que usar contra o adultério é uma sexualidade saudável. Porque quem tem que ter uma vida sexual de prazer não é o ímpio, não é a amante, é o casal cristão. Quem que fez o sexo foi Deus. O prazer sexual é um presente de Deus. Então, ele deve ser um presente usufruído, desfrutado dentro do casamento, dentro da aliança do matrimônio. Eu acho que essa é uma das armas poderosas, assim, depois do jejum, da oração. É o casal casado ter uma vida sexual de prazer. Sim. E você falou em uma das palestras que eu estava sobre as mulheres que fingem, né? Fingem orgasmo, fingem tantas coisas e não conversa
com o marido, a referente a isso. Isso daí acaba levando a mulher a trair, levando a mulher a ter outros pensamentos. E quanto é importante a gente ser claro, né? As mulheres serem claras no relacionamento para que possa ser ajustado essa situação, né? Isso é muito importante. É engraçado, a palavra disse, né? Nós falamos no começo e a palavra sempre diz, traz para a luz. Uhum. O que é revelado é quebrado, é potencializado. É engraçado, o pecado, para ele crescer, ele precisa do escurinho, ele precisa que seja oculto. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, ela vos libertarás. Ari, não tenho coragem de falar para o meu marido que eu não tenho prazer, não tenho coragem de falar para o meu marido que eu estou fingindo. Se você não tem essa coragem, pelo menos comece tendo comprometimento em ajudar o seu marido a te dar prazer, em conduzir a mão dele, o corpo dele, em conduzir e viver aquela intimidade. Comece como uma mulher casada, debaixo da graça, a se posicionar pensando, não, já que eu vou ter que fazer, eu vou lutar para ter prazer, eu vou me entregar, eu vou viver isso aqui de verdade. Não está lá o corpo presente e a mente ausente. Eu acho que o primeiro passo é aí. E sim, quando essa mulher, em algum momento, ela tem a coragem de abrir com o marido e falar, olha, não tá legal, não tô me sentindo confortável, me ajuda. Ou vamos procurar um médico, que pode ser hormônio. Vamos mudar nosso estilo de vida. É lindo. Uhum. Porque ali, o laço de confiança, ele se estreita. Uhum. O laço de confiança, ele é ajustado. Sim. É muito importante. É importante mesmo a gente trazer tudo para a luz. Então, você, mulher, que às vezes esteja passando por uma dessas situações que a gente está falando, você, homem também, traga para a luz. Peça ajuda. Tem pessoas, tem especialistas, tem a Ari aqui para ajudar vocês. E segue ela nas redes sociais, gente. De verdade, o conteúdo que ela traz para as pessoas é um conteúdo muito importante. Por mais que as pessoas achem engraçado, que ela é muito engraçada mesmo, gente, isso é verdade. Mas achem que seja um conteúdo que talvez não levem muito a sério. É um conteúdo que tem quebrado muitos casamentos, muitas alianças e muitas pessoas estão sendo destruídas por conta disso. E a gente não tem percebido. E antes de eu perguntar algumas outras coisas, eu quero deixar claro para você, público que está assistindo a gente, eu sou uma mulher solteira, mas eu tenho o privilégio de trazer pessoas aqui para abençoar a vida de vocês. E assim, tem me abençoado também, porque, gente, eu sou solteira, mas um dia eu vou ser casada e eu preciso ter esse conhecimento. Não que eu estou conversando sobre algo aqui que eu vou praticar amanhã, não. A gente precisa dessa verdade, desse conhecimento. Então, assim, você, mulher solteira, busque mesmo conhecimento, né? Busque entender as coisas de Deus, porque às vezes você está pecando, mesmo sendo solteira, sozinha, e caindo em tantos erros. Então, a gente está falando sobre um assunto importante e a gente tem trago nesse podcast, graças a Deus, pessoas especialistas para falarem de assuntos que muita gente não quer falar. Então, assim, não leve a mal, né? Se você se sentir mal de estar ouvindo uma mulher solteira falando sobre isso, fique em paz. Eu até digo mais. Falando não, ouvindo. Porque, lembre-se, ela tá ouvindo. E eu quero te parabenizar mais uma vez pela sua ousadia. Porque, assim, eu vou até compartilhar algo. Eu tenho uma linha de produtos para saúde e bem-estar sexual do casal. É uma linha vegana, exclusiva, enfim. E a minha filha trabalha comigo. E há de 20 anos. E ela foi trabalhar comigo viajando desde os 18 anos. Ela fez 18 anos, ela já trabalhava no escritório, na área do financeiro. Ela foi fazer as viagens comigo, porque eu ministro em vários países, em várias cidades, enfim. E um dia me perguntaram, como você tem coragem? Sua filha, solteira, falando de produto, trabalhando com você. E daí eu disse para essa pessoa, né, quem fala de sexo na minha casa não é o Satanás, não é o TikTok, não é o Netflix, sou eu. Porque eu falo com princípio. E quem ouve com princípios não negocia princípios. Verdade. Então, parabéns. Porque assim, você poderia ter escolhido vários assuntos, mas você trouxe um dos assuntos que com certeza é um dos mais polêmicos, mas é um dos mais necessários. Porque se nós formos olhar, as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual. Foi depois de uma noite de amor que Sansão contou o segredo. Poderia falar de Salomão, tantas pessoas, tantas tragédias. É porque o que não está claro, o que está mais ou menos, o que eu acho, o que eu não tenho certeza, está frouxo. Então, quando você traz esse assunto, delimita, esclarece, fala, não, está claro. Você é uma mulher posicionada em Deus. Amém. Deus vai te honrar por isso. Parabéns. Viu? Amém, glória a Deus. E tem muitas pessoas escondidas atrás de um ministério. E pessoas que não reconhecem que precisa de cura. Exato.
Então, assim, se liberte dessa religiosidade da sua cabeça, que você é uma pessoa que não precisa de cura, que você precisa ser um ministro que leve cura. O Senhor, Ele quer tratar você também. Então, é necessário você se posicionar nesse lugar de filho, de quem recebe, não somente daquele que dá, que se entrega pela obra. Muito legal, mas o Senhor não quer o seu ativismo se não tiver relacionamento com você. Então, se relacione com o Senhor e venha para esse lugar de cura. O Senhor, Ele vai fazer algo na sua vida e vai te usar cada vez mais, assim que você tiver esse momento com Ele de verdade, né? É isso, uau. E eu vou perguntar algumas coisinhas que me perguntaram no Instagram lá do podcast, né? Vamos lá. Que isso aí é mais pra casais, então a gente vai, né, ouve aí e vê as respostas da área. Eu falo que guarda na gavetinha, né? Eu falo guarda na assim, gaveta. solteiros, né? Guarda na gavetinha do conhecimento. Agora os casados abrem a gavetinha. Isso. Olha, perguntaram assim, dentro de 4 paredes, pode tudo, Ari? Não! Perguntaram, pode tudo? Pode tudo, né? É engraçado como a gente tem essa visão de casou, pode tudo. Não, não. Da mesma maneira que uma criança não pode chegar numa praça de alimentação de um shopping porque ela tá com fome e tomar um sanduíche da mão de alguém. Mas ela tá com fome, é uma criança, ela não tem noção. Por que ela não faz isso? Porque ela vem sendo desenvolvida com limite. A Bíblia é o nosso livro de lei da vida. Tem limite, gente. Não é porque casou pode tudo. Qualquer prática sexual entre um casal, mesmo casado, que não tá de comum acordo, então não foi combinado. Amor, você topa fazer isso? Topo, você topo. Então teve um combinado. A Bíblia diz como podem andar 2 juntos sem estarem em comum acordo. Então, primeira peneira, primeiro filtro para saber se pode ou não pode é a pergunta: tá de comum acordo? Então, o casal ele tem que combinar. Aquele ditado, né, da mamãe. Combinado não sai caro. Tem que ficar claro o que pode, o que não pode. Você topa, amor? Então, primeira peneira. Segunda peneira, o segundo filtro para saber se pode ou não pode, é um desejo, uma fantasia de um casal casado, é o prazer para os dois. Qualquer prática onde um tem dor física ou dor emocional, Deus não está nisso. Porque nós temos um Deus justo, um pai justo. Deus não criou a mulher para sangrar e sofrer como objeto sexual do homem, nem vice-versa. Uma mãe que tem 2 filhos, ela não dá comida para um, dá banho em um e o outro morre de fome. Então, o pai justo, o nosso Deus justo, ele quer que ambos tenham prazer. Então, qualquer prática que um sofre para o outro ter prazer, Deus não está nisso. Terceira peneira é sentir paz. Paz é resposta de Deus. Qualquer pessoa que tem um mínimo relacionamento com o Espírito Santo, Deus, ele vai tirar a sua paz, ele vai encher o seu coração de paz diante de uma circunstância em que você pergunta para ele: Senhor, você quer que eu faça? Você se alegra com isso? Senhor, eu posso ou não posso? Eu tenho a sua bênção ou não, Jesus? Em algum momento, ele vai te responder essa pergunta. E às vezes é só com a paz mesmo ou com a ausência da paz. É isso. Tá respondido, gente, ó. Fiquem atentos, né, aquilo que vocês estão fazendo por aí, hein? Mas, outra pergunta aqui. O marido pode levar a mulher para um motel? Boa pergunta, viu? Mesmo sendo marido, eu sugiro que não leve para um motel. Leve para um outro lugar, um hotel. Eu sei que, assim, muitos vão dizer assim, Ariane, mas quem disse que naquele hotel, quem disse que naquele hotel fazenda, naquele resort, não teve uma orgia naquela cama? Ninguém disse. Mas deixa eu compartilhar a minha visão do motel. Primeiro, o motel já é um ambiente de promiscuidade, já tem a pornografia de fácil acesso, a bebida alcoólica, ambientes têm atmosfera, né? Segundo, a palavra de Deus vai dizer sobre um leito com mácula. Alguém aqui tem alguma dúvida que um leito de motel tem mácula, gente? A mácula no sentido do pecado, do peso, de ter passado por ali um casal que estava adulterando, enfim. Então, eu particularmente sugiro que seja em um outro ambiente. Assim como um milagre é muito mais fácil acontecer dentro da igreja do que na fila do banco, né? O ambiente de motel já é um ambiente ali promíscuo. Eu sugiro que evite esse tipo de prática, né? E quando for para um resort, para um hotel, também ter o hábito de entrar naquele lugar ali, mesmo que só espiritualmente, mesmo que só silenciosamente consagrar. Deus, eu consagro. Leito é algo muito espiritual. Sim. Leito é algo sério, cama é algo sério. Eu viajo muito, né? Então eu tenho essa mania. Eu não sou religiosa, mas eu tenho essa mania. Onde eu chego, eu já vou orando, já falo: Senhor, aqui eu cheguei, o sangue de Jesus tem poder e é importante. Sim, é bom o pessoal se atentar bastante a isso, né? Porque
é casado, por que ir para um motel? Dizendo que tem tantas outras opções, até melhores, gente. Que isso, né? E você disse em algumas palestras que o leito é um lugar de adoração, né? Um altar de adoração ao Senhor. Se as pessoas levassem isso tão a sério, né? Porque o Senhor, ele se importa muito com o seu casamento. Ele quer que realmente você seja feliz e que o seu casamento resplandeça a glória de Deus. Então a gente precisa mesmo caminhar nisso. E outra coisa, Ari, em Cantares, né? É um livro que, né, muitas pessoas comentam sobre ele. Até Lutero, ele fala que é um livro que foi feito pro homem e pro Senhor, pra noiva, né? Relatava sobre os dois. Mas, ao seu ponto de vista, você acredita que Cantares, ele foi um livro para falar sobre o homem com a mulher, né? De que ele se relacionava com a mulher. Como que você vê esse livro? Só pegar um gancho antes do que você disse do leito, né? Para deixar explicado aqui. Eu costumo orientar os casais que o leito, a cama do casal, ela é o altar do casamento. Por que o altar do casamento? É o lugar de derramamento de sangue, que é a intimidade conjugal. É o lugar onde o casal fica do mesmo tamanho, da mesma altura. Ninguém é maior que ninguém. Não importa quanto tem na conta bancária, não importa quem é filho de quem. Ali é um lugar de neutralidade, de igualdade, mas também é um lugar de descanso. Então eu falo, cama do casal é o altar, né? É o lugar de descanso ou de prazer. Só para explicar. E sobre cânticos, né? Cantares de Salomão. Quando eu fiz um primeiro estudo na área de teologia, eu fiquei bem confusa, sabe? E eu falei, não, eu preciso estudar mais. E quanto mais eu estudo, eu tenho uma plena convicção. Eu concordo, sim, com a visão desse amor de Cristo pela igreja. Tem vários momentos ali que eu entendo que é exatamente isso. Mas tem momentos ali em Cânticos que para mim é um contexto muito sexual. O meu ponto de vista é que ali era um contexto extremamente sexual. Eu olho para esse livro e eu consigo enxergar, sim, o amor de Jesus, o desejo, a intimidade do Pai para conosco, igreja, a noiva. Mas para mim, eu realmente confesso que eu vejo em várias partes específicas muito mais contexto sexual de um homem para uma mulher do que um contexto espiritual em si. São detalhes, né? Como, por exemplo, beija-me com o beijo dos teus lábios, porque teus lábios é melhor do que o vinho. Cubra-me com os beijos dos teus lábios, né? Cânticos 1, 2. Tá pedindo para cobrir. Cobrir lembra cobertor, beijar o corpo inteiro, cobrir-me de beijo. Então, assim, a gente também pode falar de várias outras partes de Cantares, como ela se senta à sombra da palmeira dele, né? E o fruto dele, fruto do meu amado é doce. Né? Então, assim, são contextos que a gente entende que tá falando de boca, de sabor, de sentir, né? Então, eu penso, sim, que tem mais contexto sexual, né, em partes específicas ali de Cânticos. Só pra gente entender bem, né? Porque tem muita gente que tem realmente dúvidas sobre esse livro, né? Então, coloquei essa pergunta pra gente esclarecer, né? Boa. Ari, eu sei que você tem levado uma mensagem para muitas pessoas, né? E eu queria saber, você refletindo aqui agora, o nosso programa ele se chama Ouça Ela. E todas as pessoas, ela tem uma voz que carrega algo muito específico, muito especial. E eu queria que você refletisse, assim, e falasse pra gente o que você acha que você leva para essas mulheres, para essas vidas, assim. Qual é a voz da Ari? Meu Deus, que lindo isso. Qual que é essa voz? Aqui a gente se emociona, né? O maior desejo do meu coração hoje é levar esclarecimentos sobre saúde, prazer e bem-estar sexual à luz da Bíblia. Mulheres casadas, entendam. Deus deseja que você desfrute de uma sexualidade com prazer e com santidade dentro do seu casamento. Prazer e santidade andam juntinhos. Quando a gente entende como fazer, como funciona. Eu costumo dizer que a mãe ensina a filha, às vezes, a trocar uma fralda, às vezes a lavar uma louça, mas mãe não ensina a ter momentos de intimidade com prazer. Não é maldade. Como pode um cego guiar outro cego, né? Mas busquem informações, me sigam lá. Homens também. Quantos homens precisando de ajuda, se sentem um lixo após se masturbar? Homens que às vezes amam a esposa, mas não conseguem ter uma intimidade com ela sem pensar em orgias, precisando realmente de uma reeducação sexual.
sabe? E o meu desejo é isso, é levar essa cura, essa libertação e essa evolução sexual à luz da palavra. Trazendo as técnicas da sexologia, trazendo toda a área da sexologia clínica e educacional, mas sem negociar o que a Bíblia diz. Porque esse é o maior desejo do meu coração, é o que queima no meu coração. É isso. Que lindo. Olha só, gente. A gente que se emociona. Que o Senhor levante mais pessoas como a Ari, né? Que o Senhor levante muitas especialistas na área. E eu... Isso. Nós temos um instituto, incrível. Viu? Então fala um pouquinho. Eu quero que você fale um pouco dos seus livros, do seu instituto, para as pessoas conhecerem, né? E comprar, e seguir, fazer tudo. Eu sempre tive desejo no meu coração de que tivessem mais sexólogos e sexólogas cristãs. E há mais ou menos 2 anos atrás, Deus despertou esse desejo no meu coração. Eu estava terminando mais um dos cursos que eu fiz, era um curso de especialização em disfunções eréteis. E aí eu tive um sonho e Deus foi me dirigindo. E hoje nós temos um instituto, chama Instituto Cristão de Sexualidade. Nosso instituto, nós temos mais de 260 alunas e alunos, né? Porque entre eles tem alguns homens corajosos, tem alguns casais, né? Pastores, enfim, terapeutas. E lá nós formamos, é um curso 100% online, né? Nós só abrimos 2 vezes ao ano as turmas. Nós formamos sexólogos cristãos. Nós temos cerca de 32 professores, agora está chegando mais alguns. Entre eles, 16 médicos, vários psicólogos, assim, nós temos vários professores. São mais de 520 horas aulas a formação. Então, nós formamos sexólogos cristãos, então com base assim profunda, né? Tem também a linha de produtos que auxiliam na saúde, prazer e bem-estar, tá tudo lá no meu Instagram. Tem o primeiro livro, que é o Sexualidade Plena, que é para casal, então pode ler o homem, pode ler a mulher, pode ler os dois juntos, tem bastante conteúdo. Tem o Papo Calcinha, que é um livro só para mulheres, que a gente está lançando agora. E eu já comecei o Papo Cueca, que é só para homens. Então é bem legal, ensina os homens como se livrar da pornografia, vai ensinar os homens como ter saúde sexual, enfim. E nós temos também alguns cursos online, mentoria e todo um trabalho, né? E eventos presenciais. Hoje, para honra e glória de Jesus, eu ministro muitas imersões. A gente tem a imersão que é o Sexualidade Plena Experience, que a gente leva aí para igrejas, para empresas, que é um dia inteiro trabalhando ali o entorno da sexualidade e o principal. É bem legal. Segue lá que vocês vão dar muita risada. Vão conhecer o Tudão, a Preciosa. A gente tem também uma live semanal. É verdade. Falando de intimidade com o Tudão e a Preciosa, que são os fantoches. Então, a gente tem... o Tudão é o aparelho reprodutor masculino, né? E a Preciosa é o feminino. Então, eles estão ali de uma maneira leve e divertida. Com muito bom humor, a gente tem levado aí esse podcast. Gente, sigam ela aí. E que legal esse papo com cueca, né? Papo cueca. Papo cueca, papo porque calcinha. não tem muito. Eu não vejo livros. Eu vejo vários livros para mulheres, inúmeros livros para as mulheres de como fazer as coisas no casamento, tudo, mas não tem para homem. O Papo Cueca, vocês encontram a aula online. É uma aula só, de quase 3 horas. Você encontra hoje o link dessa aula lá no meu Instagram. Então, tem a aula já, mas nós sentimos a necessidade de fazer o livro colocando mais conteúdos. Então, já existe o Papo Cueca e o Papo Calcinha, a aula, e agora o livro, né? Nossa, muito bom, mais muito conteúdo bom. aí. Gostei desse livro, gente. Homens, não fiquem envergonhados, leiam, Exatamente. né? É muito bom, porque a gente vive numa sociedade muito machista e tantas outras coisas que homem não pode. Só Ou mulher que sabe precisa tudo, aprender. né? Ou que homem sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo. Gente, eu estudo sexualidade. Esse ano, a Daça vai fazer 15 meses, semana que vem. Eu estudo há 14 anos a área. Eu tenho 26 cursos na área. Esses são só os cursos com certificação, fora os que não tinha certificação. E eu não sei nada, eu ainda tenho muito que aprender, eu sei pouco. E por que eu tô dizendo isso? Causa sandálias da humildade. Ninguém sabe demais que não pode aprender. Eu vivo estudando. É verdade. Esses dias mesmo eu estava matriculando em um curso e meu marido, mas de novo. Falei, sim,
não pode parar, né? E não, Quanto mais termina um, melhor. depois você começa outro. Eu falei, não, já tô me matriculando pra garantir a vaga, mas eu vou terminar esse pra começar outro, mas é isso. Ai, é importante mesmo a gente ter esse conhecimento e buscar sempre alcançar coisas, né? Entender coisas, as coisas melhores, né? Mas, Ari, a gente já tá encerrando. Olha como passa Ai, meu rápido. Deus. Passou Tem que ter o muito 2, rápido. gente. Tem que ter, gente. Quem Manda acha que tem, mensagem. comenta aí que tem que ter a parte 2 pra gente falar sobre alguns outros assuntos. Ó, vou até deixar aqui. Se vocês tiverem o desejo que tenha outro, já comenta aqui. Falar de sexualidade com crianças. Porque é um tema que a gente pode trazer depois. Como os pais abordar esse assunto com crianças? Como trazer esse tema? Nossa, muito Como importante. lidar com isso na igreja, na salinha, se alguém perguntou. É importante trazer, né? Como lidar com a primeira menstruação da menina. Nossa, todos esses muito detalhes, importante. Como proteger as crianças do abuso sexual. Uhum. Podemos, de repente, falar disso Comentem, gente. Comentem sobre isso aí que a gente que vai pensar assim, bolar uma entrevista muito legal para que ela venha falar sobre esses assuntos que são muito necessários pra gente aprender. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro nosso público falando sobre família. Ai, meu Sobre Deus. permanecer confiando no Senhor e aquele que prometeu um dia para alguém, né, que ia restituir, que iria fazer, talvez alguma mulher que esteja passando pelo divórcio, ou tenha ficado viúva, ou uma menina que está esperando no Senhor, um rapaz. Dá essa mensagem dizendo para eles confiarem e acreditarem que a família é um projeto do Senhor e o Senhor tem essa felicidade para a vida de todos. Amém. Ok, mas antes de deixar essa palavra para essas pessoas, eu quero te parabenizar e te encorajar. Não pare, você é muito especial. Você Amém. é uma menina, como eu disse, né, no começo, jovem, mas tão linda, tão posicionada em Deus. Amém. Que você continue deixando fluir da sua vida, esperança, graça de Deus sobre a vida das pessoas. Viu? Amém, Parabéns. amém. Obrigada. Amei. Ganhou uma fã. Mas vamos lá. Para você que tá aí, que ouviu, né, esse podcast, antes de deixar uma mensagem, eu quero te deixar um pedido, né? Siga, né, nas redes sociais, ouça ela, siga também essa princesa linda, porque quando você segue lá no Instagram, quando você segue nas redes sociais, né, você tá dizendo, olha, valeu a pena. E compartilha esse podcast, porque tem muitas pessoas precisando ouvir o que nós compartilhamos aqui, tá? E fica de olho que sempre tem convidadas maravilhosas Sim, aqui, que eu já verdade. fiquei sabendo, viu? Verdade. E para você que de repente está nesse momento de duvidar ou de questionar, poxa, por que isso aconteceu comigo? Por que eu sofri, eu sofro isso? Por que não deu certo? Por que eu não sou tão feliz? Olhe para mim nos meus olhos. Você é amado pelo Senhor. Você é escolhido e separado. Nada do que te fizeram ou nada do que você fez com os outros pode determinar o seu futuro. Entenda uma coisa, Deus te permitiu ouvir tudo isso, Deus te permitiu chegar aqui para que você escute isso com o seu coração. Você pode construir tudo novo daqui para frente, você pode construir uma nova história, você pode construir sim um novo futuro, mas começa hoje, com a mudança de pensamento, mudança de vocabulário, mudança de comportamento. Eu finalizo te encorajando. Primeiro, se aproxime cada vez mais da pessoa do Senhor, porque antes de ter uma família, seja ela restaurada, seja uma nova família, você precisa ter intimidade com quem te criou. Ele é o Deus que te chama, vem como estás, do jeito que você está. Ariane, o que eu faço para me aproximar do Senhor? Leia a palavra, ouça louvores, busque, né, mentores espirituais, mesmo que você tenha se decepcionado com pessoas. Segundo, cuide das suas emoções. Uma pessoa com as emoções curadas, ela pode se permitir ser restaurada e ser canal de restauração e ter uma família saudável. A família precisa de equilíbrio emocional. E é importante que o líder dessa família, né, se possível, ou você mesmo que de repente é um filho, faça a sua parte, procure ter saúde emocional. E terceiro, seja para sempre um transporte de amor, transborde amor para onde você passar, porque aonde o amor chega, o amor sem julgamentos, o amor sem questionamentos, quem transborda amor, seja por um abraço, um carinho, um cafuné, uma palavra, um bilhete, sempre vai transformar qualquer ambiente. E que a sua família seja esse ambiente de amor através da sua vida, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Amém. Ari, ó, tem uma lembrancinha pra você aqui do Ai, nosso que lindo. Meu programa. Deus. Uma caneca personalizada Que legal, da meu Mais Deus. Encanto, que é um dos nossos patrocinadores. É que tá aqui escondidinho o seu rosto aqui, mas tá você, personalizado legal, pra meu cada Deus. convidada. Então siga Mais Encanto, gente. Eles têm abençoado. E também eu quero que vocês que querem patrocinar ou querem investir nisso daqui,
nesse podcast, para que venha mais lindo. nesse movimento. Mande mensagem, gente. Mande mensagem, porque a gente realmente é uma obra que a gente está precisando de pessoas que nos apoiem, Isso, né? exatamente. Então, que o Senhor te levante e eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo muito grande sobre esse programa. Gente, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por ter ouvido esse podcast. Que você compartilhe com seus amigos, que você compartilhe com todas as pessoas que você sentirem, ó, tal pessoa aqui tá passando por isso, então eu vou mandar. Envia mesmo. Envia, porque e seja esse portador do Senhor dos céus para essa pessoa, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Tchau.